de fato, uma iniciativa muito oportuna, muito boa. Quero também agradecer pelo convite. Me sinto muito honrado, né, por poder participar. Eu creio que quando tem uma programação especial assim da igreja, que convida um pastor da igreja, deve ser por três coisas: ou por falta de opção, ou porque de fato o pastor é bom naquela área, ou porque gostam muito do pastor. Eu quero acreditar que é a terceira. E as duas últimas, obrigado. Mas eu me sinto muito honrado, viu? Obrigado pelo convite, irmãos queridos. O tema é muito oportuno, o tema é muito importante. Me lembro que depois de terminar o curso do seminário, em 2005, em 2007 eu fui fazer um curso de validação lá no Mackenzie, e uma das matérias foi antropologia bíblica, e o professor, Dr. Heber Campos, falou sobre o coração, significado de coração na Bíblia. Irmãos, aquilo foi tão revelador para a minha vida, e depois, em 2012, quando comecei a estudar sobre aconselhamento bíblico, eu confesso aos irmãos que eu fui fazer os cursos de aconselhamento bíblico, buscando me preparar para melhor aconselhar os membros da igreja, as ovelhas, mas ao participar daquele curso, eu acho que os irmãos que participaram também, Denise, o Cláudio e outros, eu vi o quanto aquilo era importante para a minha vida, e Deus foi revelando tantas coisas do coração. E é por isso que é um tema absolutamente importante, oportuno, e eu creio que Deus vai revelar ao seu coração também coisas que precisam ser tratadas, né? Nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, através da sua preciosa palavra, Ele nos confronta, Ele nos mostra aquilo que está tomando o lugar dEle na nossa vida. Um dos textos principais, eu creio, irmãos, que se nós tivéssemos que resumir toda a Bíblia, Mateus 22, 37 a 39, resumiria bem. Abra sua Bíblia, Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22, a partir do verso 37. Mateus 22, a partir do verso 37. Nós vamos, antes de ler o texto, nós vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui para estudarmos a Tua preciosa, inerrante, suficiente, eficiente palavra. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, das instruções do Senhor, que o Senhor, ó Deus, glorifique o Teu próprio nome nesta conferência, que a Tua palavra seja ensinada, ó Deus, aqui, e que o Senhor prepare a cada coração, ó Deus. Em nome e para a glória de Cristo, oramos gratos. Amém. A partir do verso 34, nós lemos que o fariseu, tentando experimentar Jesus, fez uma pergunta bastante interessante. Ele diz, no verso de número 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, aquele intérprete da lei, ele faz essa pergunta, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu. Vamos ler juntos o verso 37 até o 39? Leiamos. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos queridos, eis aqui a resposta de Jesus. Ame o Senhor sobre tudo e ame ao seu próximo como a você mesmo. E no verso 40, Jesus diz, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento. Né? Aqui Jesus está resumindo os 10 mandamentos aqui. Irmãos, o nosso tema é ídolos do coração. Nós vamos usar esta passagem, vai ser básica para nós. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não está. Sim, desculpa, irmãos. Agora vai. Ídolos do coração. A palestra de hoje é entendendo e libertando-se dos falsos deuses que nos dominam. Entendendo, nós precisamos entender, para depois nos libertarmos dos falsos deuses que porventura estejam nos dominando. Algumas perguntas. Primeiro,
Quando se fala em idolatria, quando falamos em idolatria, o que vem à sua mente? O que é que vem à sua mente? Essa palestra eu espero que seja com bastante interação, participação dos irmãos. Deixa eu ver aqui, eu não sei se os irmãos já posicionaram ali a câmera, quero ficar um pouco mais perto dos irmãos. Está saindo o foco ali, não? Tudo bem aqui? Ok. O que os irmãos pensam quando se fala em idolatria? Quem quer nos ajudar? O que vem à mente quando se fala em idolatria? Sendo sincero, o que vem à sua mente quando você ouve sobre idolatria? O quê? Imagens. Imagens de escultura. Exato, na minha mente sempre veio isso. Idolatria, fui criado num lar evangélico e me lembro de ouvir muitas vezes críticas até a pessoas de outras religiões, né, dizendo, lá se pratica idolatria, porque eles têm imagens de escultura. Nós não temos imagens de escultura. Eu cresci num lar sem imagens de escultura, né? Eu me lembro uma vez era criança ainda, visitando a bisavó, lá no sul de Minas, e tinha uma imagem grande, e eu fiquei assustado, até com medo daquilo, não estava acostumado. E sempre que eu ouvia sobre a palavra idolatria, me vinha à mente essa ideia de imagens de escultura. E logo vinha uma tranquilidade. Bom, eu não tenho imagens de escultura. Em casa não temos imagens de escultura. Logo, qual é a conclusão? Eu não pratico a idolatria, né? Só que nós vamos ver que a coisa não é tão simples assim, né? O que é idolatria? O que vocês acham que é idolatria? O que é idolatria? Colocar outra coisa no lugar de Deus. Ok? Ok. Nós vimos em Mateus 22, Jesus respondendo que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E se você amar qualquer coisa acima de Deus, pode ser qualquer coisa, você está cometendo idolatria. Uma outra pergunta: o que pode ser um ídolo? O que pode ser um ídolo? A imagem de escultura pode ser um ídolo, né? A pessoa pode fazer ali uma imagem de escultura e fazer daquilo um ídolo. Mas é só a imagem de escultura que pode se tornar um ídolo na vida da pessoa? O que mais pode ser um ídolo? O que pode ser um ídolo? O que vocês acham? Vamos abrir em Êxodo 20? Êxodo 20 vai nos ajudar a responder esta pergunta. Êxodo 20 é bem conhecido, é o capítulo onde nós lemos sobre os 10 mandamentos. Quando Deus dá os seus mandamentos ao seu povo através de Moisés. Êxodo 20, o versículo-chave, o versículo de número 3. Eu quero convidar você para lermos todos juntos este verso de número 3. Êxodo 20, versículo de número 3. Vamos ler juntos, queridos? Leiamos. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O que pode ser um ídolo? Qual é a resposta a esta pergunta? Deus está dizendo, não tenham outros deuses diante de mim. O que pode ser um ídolo? O que pode ser um ídolo? Qual é a resposta? Um ídolo é alguma coisa, é uma pessoa, né? Coisa ou pessoa. Na verdade, um ídolo, qualquer coisa ou pessoa que você coloque diante de Deus, no lugar de Deus. Ou seja, qualquer coisa ou pessoa do qual dependemos para uma vida feliz, realizada ou segura. Qualquer coisa que você colocar na sua vida, e isso começa na mente, que a sua mente começar a te enganar dizendo, olha, você precisa daquilo para ser feliz. Por exemplo, vem à sua mente a seguinte ideia, talvez isso já tenha ocorrido na sua mente. Se você não tiver dinheiro, ou não tiver muito dinheiro, não há como ter segurança. Você precisa ter dinheiro, você precisa ser rico para ser seguro. Você precisa se casar para ser feliz. Você precisa ter filhos, senão você não vai ser feliz. Você precisa daquele carro, daquela casa, você precisa daquele emprego. Se eu não tiver aquilo, eu não serei feliz. Se eu não tiver aquilo, eu não terei segurança. Qualquer coisa que você deseja, ou mesmo que você tenha aquilo e coloca naquilo,
Seja no seu trabalho, seja num relacionamento, seja na sua capacitação, coloca a sua segurança, o seu prazer, a sua felicidade. Aquilo está sendo algo diante de Deus, está sendo um falso Deus. O que você tem feito como Deus para a sua vida? Quem tem sido um Deus para você? Para a gente responder a isso, basta a gente pensar no que eu tenho colocado a minha esperança, no que eu tenho colocado o meu prazer, o que tem sido fonte de felicidade e de segurança para a minha vida. E aí você vai descobrir quem é ou o que é o seu Deus. Se não for o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, é um falso Deus, logo é um ídolo. Então a pergunta continua: o que pode se tornar um ídolo? Um ídolo é simplesmente qualquer coisa que você adore além de Deus. A palavra adorar na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tem a ideia de servir. Né? No Novo Testamento, do grego elatreia, é aquilo que você serve. A pergunta é quem você serve, para quem você vive. Né? E então, meus irmãos, usando a definição de Timothy Keller no livro Deuses Falsos, ele diz que um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Logo, a conclusão é que um ídolo, ele não vai poder te dar, isso é muito sério, guarde isso, um ídolo não vai poder te dar aquilo que só Deus pode dar. É por isso que um ídolo, ele vai nos frustrar. Seja o dinheiro, seja a beleza, seja uma pessoa, seja uma posição, seja um bem material, ele promete algo que ele não pode dar. Um ídolo, ele é frustrante porque ele não tem poder para dar aquilo que só Deus pode dar. O que Deus pode dar? Deus pode dar, independente das circunstâncias, verdadeira alegria, verdadeira felicidade, verdadeiro gozo, verdadeira paz, verdadeira segurança. Um ídolo, queridos, dá uma falsa sensação de segurança. A pessoa às vezes tem um bom emprego, tem uma conta bancária, né, robusta, abastada, e ele diz assim: eu estou seguro. Tem saúde, ele diz: eu estou seguro. É uma falsa sensação de segurança, porque um ídolo não pode dar verdadeira segurança, o Senhor pode. Também, queridos, ídolos não são apenas estátuas de pedra, vai muito além disso. E eu não estou dizendo que imagens de escultura não sejam ídolos, estou dizendo que vai muito além disso. Quando na minha cabeça de adolescente ou de jovem eu pensava: eu estou livre desse pecado da idolatria, porque não tenho imagens de escultura, não adoro imagens de escultura, não cultuo imagens de escultura, eu estava enganado. Sabe por quê, meus queridos? Porque eu abrigava, e ainda eu luto contra isso, e você deve também lutar contra isso, certamente, eu abrigava muito ídolos no meu coração. O ídolo de que o dia que eu tivesse uma namorada, eu seria feliz. Isso demorou, viu, meus irmãos, para acontecer. O ídolo de que, se eu tivesse aquele emprego, eu seria feliz. E tantos outros, irmãos. Então, praticava a idolatria. Eu era um idólatra, achando que não, achando que estava tudo bem, achando que porque eu ia à igreja, estava tudo bem, mas eu tinha outros deuses diante do Senhor. Como eu queria ter aprendido isso há tantos anos atrás, e graças a Deus você tem a oportunidade hoje. Voltando aqui, ídolos então não são estátuas apenas de pedra, eles são os pensamentos, desejos. Existem desejos, e nós veremos que muitos deles desejos justos, desejos bons, desejos corretos, mas que quando você deseja muito, tornam-se desejos idólatras, né? Anseios, expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Como eu disse, quando você deseja muito algo, você está fazendo daquilo um Deus. Eu preciso, lembram-se de Raquel? Raquel, ela chega a dizer, né, a mulher de Jacó, ela chega a dizer: dá-me filhos ou eu morrerei. O desejo de ter filhos é um desejo justo. Eu tenho dito que me estranha o fato de que casais hoje não querem filhos, jovens casais preferem um pet, preferem um animalzinho de estimação do que filhos, e sim, filhos dá trabalho. Nós víamos agora no carro, a Cris dizia assim: na verdade eu não vejo a hora que vocês dormem para eu ter um pouco de sossego. Sim, filhos dão trabalho, às vezes a gente quer que eles durmam logo, né? E se você, assim como eu, assim como o Joel e a Viviane, né, são corajosos, têm muitos filhos, né? Então dão trabalho mesmo, gasto, dá muito gasto. Mas nada disso deveria ser um motivo para eu dizer: eu prefiro um animalzinho de estimação, porque por vezes nossos desejos são egoístas, né? Então eu tenho dito que é bom que casais queiram ter filhos, né?
Na Europa, os casais hoje têm um filho, quando tem filho, e o problema é que os muçulmanos têm muitos, né? E sabe-se o que está acontecendo lá, né? Islamização. Mas o fato, não é isso que eu quero tratar aqui, mas o fato é que muitos casais têm um desejo justo e bom de ter filhos. Mas o problema é quando dizem assim, nós precisamos ter filhos, senão nós não seremos felizes. Percebem? Deixa de ser um desejo justo, um desejo correto, um desejo bom, e a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, bênção, e passam a ser desejos idólatras. Eu preciso de filhos, senão eu não serei feliz. Eu preciso disso, senão eu não terei segurança. Percebem? Então, ídolos podem ser desejos, anseios, né? E a Elise Fitzpatrick tem um excelente livro, se você ainda não leu esse livro, leia, chamado Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, e ela define idolatria dizendo que é um pecado que tem seu início, não é nas obras das nossas mãos como uma imagem de escultura, mas tem seu início na mente. Se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. Tem o seu início na mente. Sim, a nossa mente por vezes quer nos enganar, fazendo-nos acreditar que uma pessoa, que uma posição social, que qualquer coisa possa nos dar aquilo que só Deus pode dar, que é verdadeira felicidade e segurança. Então, a idolatria começa na nossa mente, em nossos pensamentos, crenças, julgamentos, em nossa imaginação. Cuidado com a sua imaginação, cuidado com o seu coração. Nós vamos falar daqui a pouco sobre essa ideia do coração. Idolatria, então, de uma forma muito prática, é o esquecimento de que Deus é suficiente. Guarde isso. É o esquecimento de que Deus é suficiente, de que não precisamos de mais nada além dele. Isso para uma vida de verdadeira felicidade e segurança. Eu tive um professor no seminário, professor de hebraico, e ele disse que uma das... Agora que eu vi que não está saindo aqui. Uma das possíveis traduções do Salmo 23 é a seguinte: porque o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Olha que interessante. Porque o Senhor é o meu pastor, eu estou satisfeito, eu não preciso de mais nada. Davi me parece que entendeu essa ideia. Abra sua Bíblia no Salmo. Enquanto estão providenciando aí, vou citar alguns textos que não estão nos slides. Abra sua Bíblia, por exemplo, no Salmo de número 16. Os irmãos que têm participado dos estudos de terça-feira estão bem familiarizados com muitas coisas que eu vou falar aqui, mas nunca é demais a gente relembrar. Salmo de número 16. Nós poderíamos começar desde o Salmo 1. Aliás, irmãos, enquanto não volta, já que não voltou ainda, vamos começar um pouquinho antes. Abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 3. Vamos pensar um pouquinho sobre Davi. E eu quero que você, ao ler esses versículos, você responda: em quem estava a felicidade, em quem estava a segurança de Davi? Davi, nós conhecemos bem muitas histórias dele. Deus usou aquele homem e foi um rei, até hoje em Israel, muito aclamado em Israel, um homem que expandiu as fronteiras de Israel, um homem que restaurou o culto em Israel, um homem que pecou e sofreu as consequências terríveis do seu pecado. Mas o que me chama a atenção em Davi, e isso é obra da graça de Deus na vida dele, é em quem Davi confiava de fato. Olhe comigo o Salmo 3, na sua Bíblia deve estar o contexto do Salmo, diz Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Olha a situação de Davi, teve que sair de Jerusalém porque o seu filho queria o seu lugar, estava disposto a matá-lo para ter o seu lugar. Então Davi começa o Salmo dizendo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Situação terrível. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a voz clama ao Senhor, a ele do seu santo, e ele do seu santo monte me responde. Olha o que Davi diz no verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor
me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, ele clama. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi tem que sair de Jerusalém, Davi tem que fugir do próprio filho, e Davi diz, eu deito e eu durmo. Em quem, meus irmãos, estava a segurança de Davi? Davi não precisava de um comprimidinho, nem existia naquela época. Deviam existir ervas, com certeza tinham ervas, né, para dar uma relaxada, mas Davi não dependia dessas coisas para conseguir dormir em paz. Hoje, as pessoas estão tentando lidar com seus problemas, aliás, fugindo dos seus problemas, com um comprimidinho. É o comprimidinho para diminuir a ansiedade, o medo, para ajudar a dormir. Falta, veja, eu não estou dizendo que em todos os casos, né? Há casos de problemas orgânicos, mas como tem faltado confiança no Senhor. O Salmo de número 4 não é muito diferente, o Salmo de número 5 também não, mas vamos avançar um pouquinho aqui. Nós temos olhado em quem estava a confiança de Davi. Veja o Salmo de número 16. Davi começa o Salmo 16 dizendo, guarda-me, ó Deus. Por quê? Porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Os irmãos entendem o que Davi está dizendo? Outro bem não possuo, senão a ti somente. Isso é muito forte. Às vezes nós cantamos isso aqui. Tu és a porção da minha herança. E eu fico pensando, será que nós temos consciência do que estamos dizendo? Será que nós podemos dizer o que Davi disse? Outro bem não possuo, não é que Davi não tinha outras coisas. É porque Davi colocava em Deus a sua satisfação e a sua segurança. Ele continua dizendo, no verso de número 4, ele diz, muitos serão as penas dos que trocam o Senhor, pelo quê? Por outros deuses. Muitas são as penas dos que trocam o Senhor por ídolos. É o que Davi está dizendo aqui. E no verso de número 7, ele diz, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Estando o Senhor à minha direita, diz Davi, eu não serei abalado. Ele repete esta ideia no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Em quem estava a segurança de Davi, irmãos queridos? No Senhor. E aí ele diz no verso de número 9, alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, sem comprimidinho. Davi tinha um coração, uma alegria no coração e o corpo repousando seguro, por quê? Porque a sua segurança, o seu prazer, a sua confiança estava no Deus verdadeiro, não em ídolos. Ele diz no verso de número 11, tu me farás ver os caminhos da vida. Agora olha como ele termina o Salmo. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Em quem estava o prazer de Davi? No Senhor. Davi havia entendido que nada nem ninguém tinha o poder de dar verdadeira felicidade, verdadeiro prazer. John Piper tem escrito muito sobre isso já há alguns anos, no seu ministério Desiring God, né, Desejando Deus, defendendo que nós glorificamos a Deus, nós mais glorificamos a Deus quanto mais nós temos prazer nele. Um ídolo é aquilo em que eu coloco o meu prazer, a minha satisfação, a minha segurança, que não seja o Deus, o único que pode, como Davi fazia, como Davi buscava, o único que pode dar verdadeira segurança, verdadeiro prazer. Quando nós olhamos o Salmo 18, nós vemos a mesma ideia. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Quantas palavras Davi usa para se referir ao Senhor? O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, meus irmãos, nós poderíamos citar tantos outros salmos, mas eu queria destacar aqui para mostrar que a idolatria é deixar de fazer como Davi fazia, de buscar no Senhor o prazer, a satisfação, a segurança, e buscar estas coisas em pessoas, em situações, em nós mesmos. Tudo isso são falsos deuses. E como eu já disse, o pior é que vão nos frustrar, porque eles não têm poder de fazer o que Deus pode fazer. Então, irmãos, idolatria é o esquecimento de que Deus é suficiente e de que não precisamos de mais nada além dele. Eu acho que os irmãos já tinham
visto isso. Todas as vezes que nossos corações se voltam para a adoração de falsos deuses, o que nós estamos fazendo, talvez não tenhamos consciência disso, mas o que nós estamos fazendo é que nós estamos dizendo a Deus que Ele não é realmente bom. Afinal de contas, se eu estou buscando um falso Deus, se eu estou colocando a minha confiança, a minha alegria em qualquer coisa, pessoa, situação que não seja Deus, estou dizendo o Senhor não é bom o suficiente, o Senhor não é justo o suficiente, o Senhor não é amoroso o suficiente, o Senhor não é santo, enfim, não é suficiente para me preencher. Agora, Deus não é suficiente para preencher, Ele é o único suficiente. Agostinho chega a dizer, criaste-nos, ó Deus, para o Senhor, para Ti. E a nossa alma só encontra descanso em Ti. Mas o problema, irmãos, é que o nosso coração nos engana e tende a nos levar a acreditar que não é no Senhor que a nossa alma vai encontrar descanso, vai encontrar prazer. E nos leva à idolatria. Então o seu coração não é bom, o seu coração não é legal. Não siga o seu coração, como muitos dizem por aí, né? O que pode se tornar um ídolo? Diante, meus irmãos, de tudo que nós falamos, o que pode se tornar um ídolo? A resposta é qualquer coisa, sim, qualquer coisa. O meu ministério pode ser um ídolo. O que eu estou fazendo aqui pode se tornar um ídolo. Se eu não estiver fazendo isso para a glória do Senhor, se eu estiver fazendo isso, né, se eu tiver o meu ministério para a minha segurança, que não seja para a glória do Senhor, é um ídolo, né? Alguém estar cantando na frente, tocando aqui na frente, ensinando, ou seja, qualquer coisa que você faça, que você não faça para a glória do Senhor, que você coloque naquilo a sua satisfação, a sua segurança, e não em Deus, pode ser um ídolo, qualquer coisa. Então, portanto, qualquer coisa em nossas vidas pode servir de ídolos para nós. E aí você já pode ir sondando o seu coração, não tente sondar o coração do outro, né? Deus é que conhece, mas vá sondando o seu coração se alguma coisa está servindo de ídolo para você. Os ídolos mais comuns são riqueza, prazer sexual, conforto, beleza e o sucesso. Esses são nas categorias dos mais comuns, né? Como essas coisas são tão fortes e num mundo como o nosso, com toda a força, né, desse mundo jogando essas coisas, você é aquilo que você tem. O seu corpo, você precisa ter um corpo bonito, né? Porque para as pessoas te admirarem, você precisa ter dinheiro para que você tenha segurança, para que você seja aceito, você precisa curtir a vida, enfim, tudo isso tem levado as pessoas, e não são as coisas de fora o problema, essas coisas influenciam, mas o nosso coração já é tendencioso para isso. O nosso problema não está fora, o nosso problema começa dentro, porque nós acreditamos e desejamos essas coisas. Conquanto esses sejam os ídolos mais comuns, um time de futebol pode ser um ídolo. Veja, não podemos ser legalistas e dizer, olha, que é pecado, mas eu tenho visto como pessoas têm colocado, por exemplo, num time de futebol, a sua segurança, a sua alegria. Se o time ganha, é uma festa, né? E é claro que a gente pode, não é nada de errado você comemorar a vitória de um time, o problema é que a pessoa depende disso para ser feliz. Se o time perde, ele fica arrasado. Se tiver um jogo, então, no horário do culto, a escola dominical, é claro que ele não vai pensar duas vezes, o time dele é mais importante, percebe? Então, eu não creio que seja errado você torcer para um time de futebol, ainda que seja, por exemplo, o Palmeiras, né? Não é nada de errado nisso, mas o problema é quando você coloca o seu coração nisso, quando nesse time está a sua segurança, está a sua alegria, aí se torna um ídolo. Um namorado, uma namorada, um marido, a esposa, um filho, tudo isso, meus irmãos, uma mania, também tudo isso pode ser um ídolo. Como eu disse, muitas coisas são até boas em si, mas podem se tornar um ídolo. Então, vá investigando a sua vida. A maioria das coisas que nós consideramos deuses, né, para nós, não são, para nós são em si coisas boas. Como eu disse, você desejar um cônjuge, você desejar se casar, você desejar ter filhos, você desejar um bom emprego, nada disso é pecaminoso em si. Mas o problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Dinheiro não é problema, mas o problema é quando você... Lembra o que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os
de todos os males. Então você não pode colocar o seu coração nestas coisas. O Timothy Keller, lá no seu livro Deuses Falsos, ele divide a idolatria em 3 categorias. A primeira delas, os mais comuns, são os chamados ídolos pessoais. São aqueles que envolvem satisfação pessoal. O emprego, a casa e tudo mais, né? Poder, as realizações, os prazeres de forma geral. Existem também os ídolos culturais. São os ídolos típicos de uma sociedade, né? Como prosperidade econômica, desenvolvimento tecnológico, dominação militar, são os chamados ídolos culturais. E existem também os ídolos ideológicos, né? Que são os intelectuais ou ideologias, como confiança em um sistema econômico ou político. Como nesses últimos tempos, eu via gente, por exemplo, na internet, tudo que ele postava era política. Ele colocava num partido ou num político, parecia que ele estava falando de Jesus Cristo, né? Do jeito que ele colocava a sua esperança, e ele defendia o seu partido ou o seu político. Eu vi gente tanto de esquerda como de direita fazendo isso, viu, meus irmãos? Colocando a sua esperança não no Senhor, mas numa ideologia. Então, são os ídolos ideológicos tão comuns no nosso país nos últimos tempos. Às vezes, o que as pessoas chamam de questão de temperamento, vejam como isso é sutil, ou questões psicológicas são, na verdade, questões de idolatria. A psicologia vai dizer, não, é apenas uma questão de temperamento, quando muitas vezes a pessoa está praticando idolatria. Por exemplo, perfeccionismo. Alguns até dizem com certo orgulho, eu sou perfeccionista. E nós devemos fazer tudo da melhor forma possível, porque fazemos para a glória de Deus. Mas perfeccionismo não é isso, não. Nós até tratamos disso nas terças-feiras aqui. O que é o perfeccionismo? A pessoa quer tudo certinho, para que seja aplaudida, para que seja reconhecida, porque não pode fugir do controle dela, ela precisa ter o controle. Então, o perfeccionismo, na verdade, não é fazer algo bom para a glória de Deus. O perfeccionista, ele está venerando a perfeição. E ele passa a fazer isso, como eu disse, ou para ser reconhecido, ou para as coisas não fugirem do controle dele. Ele não faz isso para a glória de Deus. Então não pense você que o perfeccionismo é uma virtude. A pessoa que trabalha muito, né, o termo é workaholic, né, é aquela pessoa que trabalha manhã, tarde, noite, final de semana, diz assim, puxa, que sujeito trabalhador. Na verdade, é a veneração do ativismo. Está deixando de colocar o seu coração, a sua segurança no Senhor, e usa o trabalho que é bênção de Deus e é bom, para fazer daquilo um Deus. Né? A timidez é, na verdade, a veneração da imagem pessoal. Enquanto eu estava preparando esse estudo, a Cris passou e leu isso, falou, então quer dizer que você, que sempre foi tímido, você estava praticando a idolatria? Eu disse, sim. Quantas vezes como adolescente, né? E eu entendia que timidez era apenas um traço de personalidade. Eu não queria me expor, eu ficava ali no meu cantinho na igreja, uma dificuldade terrível, e sofrendo com aquilo, mas dizendo assim, não, mas é um traço de personalidade. Hoje eu entendo, sabe por que aquilo, meus irmãos? Por que eu não queria me expor? Por quê? O que os irmãos acham? O que no fundo tem no coração de alguém que é muito tímido, que é tímido? Uma preocupação muito grande com quem? Com ele mesmo. O que as pessoas... E se eu fizer algo que as pessoas não gostem? E se eu me expor muito e as pessoas não gostarem de mim? Ou se um amor tão grande, uma preocupação tão grande, que eu preferia... Então, timidez não é apenas um traço de personalidade, cuidado com isso. Eu não evangelizo não, porque eu sou tímido. O que as pessoas vão dizer e se não aceitarem? Você se preocupa mais com você do que com a pessoa. Você se preocupa mais com você do que em glorificar a Deus pregando o Evangelho. As coisas... Então, irmãos, quantas coisas nós achamos que são coisas tão... são traços de personalidade. E, no fundo, revelam um amor muito grande por nós mesmos. Bom, apenas isso são alguns exemplos. Como saber se eu tenho um ídolo? Talvez essa seja a sua pergunta. Será que eu tenho um ídolo? Deuteronômio 6, um texto bastante conhecido, não podemos deixar de ler. Deuteronômio 6. Este texto está muito ligado ao que nós já lemos no início, Mateus 22. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Esse texto é o famoso Shema. A palavra Shema do hebraico é ouve.
é a palavra que aparece no início do verso de número 4. Deus, através de Moisés, traz essa palavra tão séria para o povo e tão oportuna para nós ainda hoje. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta afirmação, irmãos, ela é por demais importante. Ouve, Israel, povo de Deus, o Senhor, que Senhor é esse? O nosso Deus é o único Senhor. A sua palavra, na sua Bíblia, a palavra Senhor deve estar com letra maiúscula, toda a palavra, porque é o nome de Deus, né? Alguns acham que é Yahvé, Javé, tem até quem diga que é Jeová, né? Não sabemos qual é a pronúncia. Mas o nome do Senhor aqui está apontando para quem Deus é o Deus da aliança, é o Criador dos céus e da terra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente. O que existe por aí são falsos deuses. Qualquer coisa, qualquer outro é um falso Deus, só existe um Deus. Nós somos monoteístas, nós cremos em um só Deus. Bom, se existe um só Deus, qual é a nossa postura diante desse único Deus? Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que forma? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E o Senhor Jesus, como nós lemos lá em Mateus 22, 37, de todo o teu entendimento. Então nós precisamos saber que só existe um Deus, e é este Deus, somente a Ele, que nós devemos amar sobre tudo. E, irmãos, diante disso, a pergunta é, visto que Deus é o único Deus, qual deve ser a minha dedicação a Ele? Deve ser uma dedicação plena. Uma dedicação deve ser exclusiva a Ele. O único a quem nós deveríamos servir, viver, ter a nossa satisfação, a nossa motivação de vida, a ponto de dizer como Paulo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, o único, Deus. Mas a pergunta que fica é, para quem você tem vivido? A quem tem sido a sua dedicação? Sabe, irmãos queridos, quando nós somos muito sinceros, e eu não sei se você vai ser muito sincero com você mesmo, a resposta vai ser, nós vivemos para quem? Para nós mesmos. Quantas vezes fazemos o que fazemos preocupados apenas com o nosso bem-estar, fazemos o que fazemos porque queremos aquilo e queremos muito aquilo, não fazemos para Deus, para a glória de Deus, buscando a vontade do Senhor. Um ídolo mais comum do nosso coração é a gente mesmo, somos nós mesmos. Então nós deveríamos amar ao Senhor sobre tudo, né? Um ídolo, além de ser aquilo que consideramos como um Deus em nossas vidas, é algo que toma de nós uma dedicação que deveria ser exclusiva a Deus. Nós deveríamos viver para Ele, mas um ídolo rouba isso. E passamos a servir a nós mesmos, ou temos ídolos menores para servir um ídolo maior, né? O Timothy Keller trabalha um pouco essa ideia. Eu creio que o David Powlison também no livro Ídolos do Coração, Feira da Vaidade, faleceu recentemente o David Powlison. Conforme o Timothy Keller, um ídolo possui uma posição de controle sobre o seu coração. Não é o seu coração que controla o ídolo que passa a controlar o seu coração. Quando você dispõe muito de sua paixão e energia, no que você tem gastado a sua paixão, a sua energia? No trabalho, dos seus recursos materiais e emocionais nele, sem pensar duas vezes. Em que você tem gasto a sua vida, os seus recursos materiais, a sua energia, a sua capacidade, é para Deus, é para a glória de Deus? Então um ídolo, ele, quando não é o Senhor, vai ser um falso Deus. Nós temos 3 perguntas que nos ajudam, meus irmãos, a identificarmos um ídolo em nossas vidas. A primeira delas é, há algo que domina o meu coração de tal forma que eu jamais admitiria viver sem isso? Já parou para pensar nisso? Se eu não tivesse tal coisa, eu não poderia viver. Timothy Keller, nesse livro Deuses Falsos, ele começa o livro dizendo que o que nos deveria levar ao desespero, o que leva uma pessoa, na verdade, ao desespero, é quando ela perde o seu Deus. Por exemplo, porque muitas pessoas, teve aquele problema nos Estados Unidos lá, da imobiliário, né? E muita gente se matou. No Brasil, eu me lembro, eu era adolescente, quando o Collor de Mello confiscou o dinheiro das contas, eu me lembro de notícias de gente que perdeu
todo o dinheiro de um dia para o outro, né, que o governo confiscou, quanta gente se enforcou, quanta gente pegou uma arma, pôs na boca e atirou. E o Timothy Keller comenta que o que leva a pessoa a entrar em desespero, a ponto até de tirar a própria vida, quando ela perde aquilo que é um Deus para ela. Alguém, por exemplo, que é abandonado por uma pessoa que ela é apaixonada, né, e entra em desespero, perdeu o seu Deus, um falso Deus. Somente se perdêssemos a Deus deveríamos entrar em desespero, né? E então, irmãos, há algo que você, pensando, se eu não tivesse isso, eu não poderia viver. Se eu perdesse isso, eu não teria como viver. Bom, isso vai identificar o que está sendo um ídolo na sua vida. Há algo que domina a minha alma de tal forma que eu estaria disposto a pecar para possuir. Eu quero tanto isso, lembra-se, eu falei, o problema não é o que não é desejarmos algo, é desejarmos muito. Eu preciso me casar, eu estou disposto a pecar contra Deus. Eu vou me casar com qualquer pessoa, mesmo que ela não sirva ao Senhor. Isso é estar disposto a pecar contra Deus para conseguir algo que você quer muito. Eu quero muito aquele emprego, nem que eu tenha que mentir. Eu quero muito tal coisa. Se você está disposto a pecar para alcançar algo que você quer muito, isso já é um ídolo, né? Quando você quer muito uma coisa. A terceira pergunta, há algo que domina a minha força de tal forma que requer a minha máxima dedicação? Mais uma vez, para quem que você vive? É para Deus? Se não é para Deus, para quem que você vive? Vai ser um Deus para você, no caso, um falso Deus. Onde, queridos irmãos, os ídolos são erguidos? Como nós já falamos, ídolos não são apenas coisas materiais, né? Onde os ídolos são erguidos? Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 14. Como eu disse, eu quero, mesmo que o tempo aqui seja pequeno para a quantidade de coisas a serem tratadas, mas eu gostaria que os irmãos participassem. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma pergunta até aqui, irmãos? Considerando sobre o que são ídolos, o que é idolatria. Alguém tem alguma pergunta? Não? Os irmãos estão acordados? Nenhuma pergunta? Ezequiel 14, versos de 1 a 5. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos leem os versículos pares. Ezequiel 14, de 1 a 5. Diz assim: Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para seguirem os seus ídolos. Irmãos queridos, conforme essa passagem, onde os ídolos são erigidos, são erguidos, são levantados? Dentro de onde? Do coração. É este o problema. O nosso problema, meus irmãos, não está fora. O nosso problema está dentro. Aí já começa o nosso coração. O coração do problema é o problema do coração. Os ídolos não são erigidos apenas fora, começam na nossa mente, né? São erigidos no coração, conforme nós vemos aqui em Ezequiel. A idolatria, antes de ser um produto das mãos, é inerentemente originada nos corações. A Bíblia, quando usa a palavra coração, é o centro do nosso ser, né? Da onde procedem os nossos desejos, da onde procedem o nosso querer, as nossas ações, tudo isso vem do nosso coração.
E a Bíblia diz que o nosso coração não é bom, não. O nosso coração é enganoso. A idolatria, irmãos, ocorre independente de haver imagens. Pode ser que não haja imagens de escultura. Não é apenas algo externo a nós. É por isso que Tiago diz lá no capítulo 4 da sua epístola: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? O problema não está fora, o problema está dentro. João Calvino, né, que essa semana até se comemorou, né, o nascimento de João Calvino, um grande teólogo da Reforma, lá do século XVI, ficou famosa essa frase dele, que o coração humano, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E não é uma fábrica como a ideia, não é como nós temos hoje de fábrica, né, de linha de produção, mas como aquele galpão onde as coisas vão sendo armazenadas ali, né? Então, para Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sim, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu posso lançar fora os ídolos, Deus mostra claramente, eu reconheço, eu confesso e lanço fora esses ídolos. E aí eu dou essa palestra, quando eu chego à porta, alguém diz assim: pastor, olha que palestra boa, viu? Olha, muito bem. Aí na hora eu já, opa, é mesmo, né? Foi boa mesmo essa palestra, eu acho que eu sou bom, né? Percebem? Acaba de ser erguido um novo ídolo. Irmãos, isso é muito sutil, nosso coração vai criando ídolos e vai armazenando esses ídolos. Diariamente nós enfrentamos tentações para criar novos ídolos, nos quais depositamos nossa esperança. Em quem deve estar a nossa esperança? No Senhor. Mas por vezes nós vamos depositando a nossa esperança, é num carro, é numa casa, é num filho, em nós mesmos, no emprego. E esta esperança e confiança, que deveria estar no Senhor, em qualquer outra coisa que não Deus, é a essência da idolatria. Os irmãos estão conseguindo entender a essência da idolatria? Até aqui está tudo bem, está claro para os irmãos? Os irmãos estão muito quietos, eu estou preocupado. Ken Sande, ele diz o seguinte: em termos bíblicos, um ídolo é alguma coisa que não Deus, no qual empregamos nosso coração. Abra sua Bíblia lá em Lucas 29, aliás, Lucas 12, 29. Lucas 12, 29. E quem encontrar e quiser ler, pode ler para nós, por favor. Lucas 12, 29. O que diz aí? Não andeis, pois, a enganar que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Isso. Não vos entregueis a inquietações. Aliás, é interessante quando Jesus trata da questão da ansiedade, lá em Mateus 6. Se você quiser, abra sua Bíblia em Mateus 6, vejam qual é a raiz da ansiedade. Mateus 6. Esse texto, por vezes, eu preguei várias vezes sobre esse tema ansiedade. Eu começava lá do verso de número 25. Você já deve ter ouvido muitas mensagens, né, a respeito de ansiedade, começando do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Mas por isso o quê? A gente começa do 25, mas está errado. Por isso o quê? A gente tem que começar lá, pelo menos o 19, né? O que Jesus diz? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Onde está o teu coração? Está no teu tesouro. Quem é o teu tesouro? A ansiedade tem raiz na idolatria. É por isso, o problema é esse. Os ídolos, além de não satisfazerem, nos frustram e nos deixam ansiosos. Olha o que Jesus diz no verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devorará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podem servir a Deus e às riquezas. Então, meus irmãos, isto é algo muito sério. E aí Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade tem fruto na idolatria do coração. Então, alguma coisa além de Deus que empregamos o nosso coração. Lá em 1 Coríntios 10, 6, é um texto também conhecido,
onde o apóstolo Paulo diz, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçam. E também um ídolo, conforme diz Ken Sandler, é que nos motiva. 1 Coríntios 4, 5. Ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os desígnios do coração. O que é que te motiva? Por que você faz o que você faz? Quais são os desígnios do seu coração? Você pode fazer algo que as pessoas olhem e digam, que bom, que coisa boa, está cantando na igreja, está pregando, está dando um prato de comida para alguém. Por que você faz isso? Para a glória do Senhor? Então, as motivações do coração, que nos controla ou governa, ou o qual servimos, né? A quem nós servimos. Nós não vamos ver todos os textos aqui. Mas eu creio que já está ficando mais claro para os irmãos a ideia aqui de idolatria. Temos mais alguns minutos, Cleito? Ok. Tá. Mas, como nós começamos um pouco mais cedo, né, eu não consigo enxergar lá na televisão agora não. Né? A frase de João Calvino, a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Pessoas criam ídolos segundo a sua própria razão. As pessoas criam um Deus conforme a imaginação delas. Eu ouvi, por exemplo, recentemente, aliás, não foi tão recentemente assim, uma pessoa envolvida com a prática homossexual, e ela deu a seguinte resposta. Ela disse assim, não, eu faço isso e eu acredito em Deus. Mas Deus, para mim, o meu Deus, olha a ideia do Deus dela, o meu Deus não está preocupado com o que eu faço. Para mim, Deus está preocupado com o meu coração, não com o que eu faço. Deus não se importa se eu me relaciono com uma pessoa do mesmo sexo, se eu pratico o aborto, seja o que for. Deus, ele está preocupado, ele está vendo que eu amo aquela pessoa. Ok, é um Deus, mas não é o Deus da Bíblia. A pessoa criou na mente dela um Deus que concorde com as práticas dela. Entende? Então, e por vezes é o que fazemos, criamos ídolos conforme a nossa razão, conforme os nossos desejos, e são falsos deuses. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então, o que é um ídolo? Um ídolo é aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Se nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, o que você amar acima de Deus vai ser um ídolo. Não terás outros deuses diante de mim. O que pode ser um ídolo? Qualquer coisa. Onde a idolatria começa? Na nossa mente. Coisas boas, desejos bons, justos, podem se tornar desejos idólatras.